Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Aqui é o professor Adão Silva, vamos para a nossa aula de matemática. Então, alunos, o conteúdo da aula de hoje é sobre a regra de aproximação decimal, ou seja, é a regra do arredondamento, ok? Essa regra aqui é a regra da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? É uma regra geral que todos devem seguir, tá? Então, vamos para as regras do arredondamento. A primeira regra: se o último algarismo a ser conservado for seguido de um algarismo inferior a 5, o que é que acontece? A gente retira. Esse exemplo aqui, ó, por exemplo, ele quer arredondar esse número 58,93497 com apenas duas casas decimais depois da vírgula. Ou seja, ele vai contar, ó, depois da vírgula 1, 2, duas casas. Aí o restante, a gente olha qual é o próximo número depois desses dois, tá? O próximo número é 4. E 4 é menor que 5. Quando o número que vem depois da casa que você quer considerar, né? O próximo número que você não quer manter for menor que 5, a gente elimina tudo. Ou seja, eliminou o 4 e tudo que vem depois dele, porque o 4 é menor que 5. Ó, elimina. O que foi que sobrou? Sobrou 58,93, que é isso que tá aqui, ó. Tá certo? Então vamos treinar essa regrinha nesse exemplo aqui do lado. Vamos treinar a regrinha. Observem aqui. Arredonde com apenas duas casas decimais, ou seja, duas casas depois da vírgula. O que são casas decimais? São os números que vêm depois da vírgula, tá certo? Ou seja, depois da vírgula ele quer manter só dois números, tá? Os dois primeiros, ó. 1,19, tá? Aí eu olho o número depois do 9, que é o número da terceira casa. Qual é ele? É o 1. O 1 é maior ou menor que 5? É menor que 5. O 1 é menor que 5. Por ele ser menor do que 5, eu elimino. Ou seja, tudo que vem depois da vírgula eu elimino, porque o primeiro número que vem depois da segunda casa decimal, que é o 1, é menor que 5. Qual é o resultado? Aproximadamente, é esse símbolo aqui, ó, igual com o tio em cima. Eu leio aproximadamente. Aproximadamente 1,19. Entenderam? Vamos ao próximo exemplo. 2,16489. Eu vou manter só a primeira e a segunda casa, as decimais. Ou seja, o 1 e o 6. Aí eu olho, esse número 4 que está aqui, ele é maior ou menor que 5? Como o 4 é menor que 5, eu elimino. Beleza? Fica só 2,16. Ok? Vamos ao próximo. Eu vou manter só duas casas decimais, ou seja, dois números depois da vírgula. O 5 e o 8. Então, ó. Aí eu olho o número 0, que é o primeiro número que vem depois do 8. Ele é maior ou menor que 5? Menor, né? 0 é menor que 5. Então, o que é que eu faço? Como 0 é menor que 5, eu elimino e coloco aproximadamente 3,58. Ok, alunos? Continuando. Eu quero arredondar com duas casas decimais o número 7,58. O que é que eu faço? Eu olho o número que vem depois. O número 3 é menor que 5. O que é que eu faço? Eu vou manter o 58. Não vai virar 59, porque o 3 é menor que 5. Se fosse um número maior que 5, aí ia virar 59, tá? Fica aproximadamente igual a 7,58. Ok? Continuando. Arredonde com apenas uma casa decimal, ou seja, só um número depois da vírgula, ou seja, só o 1 e aqui só o 7, tá? A gente olha o número que vem depois. O número que vem depois é o número 4. 4 é menor que 5, então eu não vou arredondar 1 para 2. O 1 vai continuar sendo 1, tá certo?
3, aproximadamente 3,1, tá? Continuando, 2,7 vai ficar aproximadamente 2,7. Por que não 2,8? Porque o 3, que é o segundo número depois da vírgula, é menor que 5, ok? Segunda regra. Se o último algarismo a ser conservado for seguido de um algarismo superior a 5, aumenta-se uma unidade a este último algarismo e retira-se os posteriores. Ou seja, ele quer arredondar o número e quer arredondar com quantas casas? 2 casas só 2 casas decimais. Então eu vou considerar o 5 e o 8, ó. Aí eu vejo qual é o próximo número depois da vírgula, é o 7. O 7 é maior que 5. Como o 7 é maior que 5, então eu elimino o 7 e tudo que vem depois dele. E aqui o último número que eu ia manter, que era o 8, eu vou arredondar para 9. Eu vou aumentar uma unidade no 8. Fica 8 mais 1, 9. Aí fica esse número aqui, aproximadamente igual a 93,59. Vamos entender melhor essa regrinha olhando os exemplos aqui. Eu quero quantas casas decimais? 2 casas. Então, só 2 números depois da vírgula. Vai ficar só o 18 depois da vírgula, tá? Só que aí eu vejo que esse número depois do 8, que é o 6, ele é maior que 5. Como ele é maior que 5, eu vou eliminar o 6 e tudo que vem depois dele. E por ele ser maior do que 5, eu vou aumentar uma unidade do 18. O 18 vai ficar 19. Ok? Vai ficar aproximadamente igual a 3,19. Se o número que vier depois da casa que você quer manter for maior que 5, é só aumentar uma unidade no número anterior. Ok? 3,19. E no caso, eliminou esses 3 números aqui. Tá? Agora, 7,15, ele quer manter só o 15 depois da vírgula, porque só é 2 casas. Ok? 2 casas decimais. Que número vem depois do 15? O 8. A gente sabe que o 8, ele é um número maior que 5. Como o 8 é maior do que 5, eu vou eliminar tudo. Tá? E o 15 vai virar quanto? 16. 7,16. Ok? Vamos para o próximo. 8,58135. Ele quer manter o 58 depois da vírgula porque sai 2 casas. O número que vem depois do 8 é qual? É o 1. E o 1, ele é menor que 5. Como 1 é menor que 5, eu elimino. Aí, como ele é menor, eu não aumento uma casa aqui. O 58 não vai virar 59, porque o 1 é menor que 5. Ok? Fica 8, aproximadamente igual a 8,58. Eu só aumento quando o número que vem depois é maior que 5. Ok? Quando é menor, eu apenas elimino, não aumento. Vamos ver o próximo. Eu quero manter o 98, tá? Só que o 6, que é o número que vem depois, a gente já sabe que o número 6 é maior do que o número 5, tá? Então eu vou ter que, o 98 vai ter que virar 99, vai aumentar 1. Entenderam? Elimino isso aqui. Como 6 é maior que 5, né? Elimino. E aqui o que é que eu faço? Em vez de ser 9,98, fica 9,99. Agora vamos ver esse próximo aqui. Arredonde com apenas uma casa decimal, só uma. Então só é um número depois da vírgula, ok? Vamos lá. 3,1. Eu vou manter o 3,1. Só o 1 depois da vírgula, tá? Qual é o número que vem depois do 1? O 8. O 8 é maior que 5. Como o 8 é maior que 5, então o 1 que eu vou manter vai virar 2. Entenderam aí? Só aumento quando é um número maior que 5. 3,2. E elimino o restante. Tá?
Vamos ao próximo. Eu quero manter 7,1. Só que o número que vem depois do 1, que é o 6, é maior que 5. O que é que eu faço? O 7,1 vai virar 7,2. Entenderam aí por quê? Agora vamos ver a letra C. Eu quero manter 7,2. O 7,2 vai permanecer 7,2 ou vai virar 7,3? Me digam aí. Quem disse que vai permanecer acertou, porque o número 1, que vem depois do 2, ele é menor que 5. Então, aproximadamente 7,2. Ok? Vamos para as próximas regrinhas. E se o último algarismo a ser conservado for seguido de um algarismo igual a 5? E quando for igual a 5, o que é que eu faço? A gente deve seguir o seguinte procedimento. Olhem. Se o último algarismo a ser conservado for ímpar, soma-se uma unidade ao algarismo a ser conservado e retira-se os posteriores. Ou seja, vamos entender essa regrinha aqui. Olhem, eu quero manter duas casas depois da vírgula, ou seja, eu quero manter o 4 e o 7. Aí esse número aqui é 5, é igual a 5. E como o 7, que é o número que vem antes dele, o número que eu quero manter, que é o 7, né? É ímpar, eu vou aumentar 47 para 48. Entenderam aqui? Se for ímpar e o ímpar vier seguido de 5, eu aumento uma unidade e elimino o resto. Tá, elimino isso e isso. E o 47 vira 48. Próxima regrinha. Se o último algarismo a ser conservado for par e o algarismo 5 subsequente seguisse de pelo menos um algarismo diferente de 0, soma-se uma unidade ao algarismo a ser conservado e retira-se os posteriores. Ok? Aí vejam só. Eu quero manter aqui o 48. Ele é seguido do 5 e do 6. Depois do 5 vem que número? O número 6. E o número 6 é diferente de 0. Por causa disso, o 48 vira 49. E eu elimino o restante. Tá? Elimino o restante. Ok? E, terminando, né? Adiantando aqui. E se o último algarismo a ser conservado for par, e o algarismo 5 subsequente seguisse somente algarismo 0, não haverá modificação. Somente retira-se os algarismos posteriores. Ou seja, ele quer manter aqui o 48, ó. Duas casas depois da vírgula, tá? Depois do 48 vem o 5. E depois do 5 só vem 0. Então, nesse caso, eu mantenho como tá o 48. Ó, fica 667,48. Porque aqui é o 5 seguido de zeros. E como o 48 é par, eu não posso aumentar. Se fosse ímpar, se fosse 49, eu iria aumentar. Ok? Mas como é par, aí não aumenta, nesse caso. Ok? Olhem. Faço o arredondamento dos números a seguir para duas casas decimais. Ou seja, quer manter quantas casas decimais? Duas. Então, eu vou considerar só as duas primeiras depois da vírgula, tá? Aí aqui, depois do 44, tem que número? 4. E o 4 é menor que 5. Então, eu mantenho. Fica 3,44. Ok? Agora vamos ver esse aqui. 6,55. Eu quero manter o 55. E depois do 55 vem o 5. Aí observem que aqui é igual a 5. Porém, o número que está antes do 5 é ímpar. Que é o número 55, né? Então, eu vou ter que aumentar uma casa. Tá? Vai ficar 6,56. Ok? Já que aqui é igual a 5 e depois do 5 tem números diferentes de 0. Porque aqui são infinitos 5, ok? Vamos pro próximo. Eu quero arredondar aqui número. Eu quero arredondar 77. Que são só duas casas depois da vírgula. Então, duas casas decimais. 77 vai virar 78 ou vai permanecer 77? Ele vai arredondar para 68. Por quê? Porque o 7 que vem depois é ímpar. Não, porque o 7 é maior que 5. Ok, corrigindo aqui. Como o 7 é maior que 5, fica 8,5.
78. Próximo. 10,05. Quero deixar o 0,5. Então eu vou colocar aqui 10, vai ser aproximadamente igual a 10,05. E por que não vira 0,6? Porque esse número 0 é menor que 5, ok? Próximo. 99, eu quero manter 99 centésimos. Depois do 99 vem que o número 5. Como aqui é igual a 5 e o número que está antes dele é 99, que é ímpar, então eu vou ter que aumentar uma unidade. Se for ímpar, aumenta uma unidade, ok? Aqui fica aproximadamente igual 99 centésimos, ou 99 centavos, mais uma unidade, que é 1 centavo, fica quanto? R$1. Ok? Próximo, 1,994. Eu quero manter só o 99. Depois do 99 vem que número? 4. Como o 4 é menor que 5, eu mantenho do jeito que está. O 99 vai ficar 1,99. Próximo, 3,998. Ó, 99. Aí aqui tem o 8. O 8 é menor, é menor ou maior que 5? É maior que 5, né? Então eu vou ter que arredondar para uma unidade a mais. No caso, 1 centésimo a mais em 3,99. Se a gente acrescentar 1 centavo a 3,99 dá quanto? Dá 4,00. Ok? Próximo. 15,015. Aí 0,0001. Eu quero arredondar o 0,1. Tá? Então vai ficar 15,0. Aí vai ser 1 ou 2 aqui. Eu vou manter 1 ou vou aumentar para 2. Vamos analisar. Como é que é igual a 5? E depois do 5 vem zeros. Mas depois do 0 vem o número 1. Ou seja, todos os números que vêm depois desse 5 não são zeros. Tá? E o número 1 é ímpar. Como o número 1 é ímpar, eu vou ter que arredondar para 2. Tá? É o número 1 que é ímpar, seguido do 5. Então arredondo para 2. Bons estudos, alunos. Espero que todos tenham compreendido. E até a próxima aula.